Super Smash Bros. Ultimate é o mais atual e o mais completo jogo da série Smash Bros. Série que nasceu no Nintendo 64 com 12 lutadores e hoje conta com 82 lutadores, isso já contando com os personagens das DLCs. Então eu joguei esse jogo, liberei personagens, testei o modo online e tive muitas horas de jogo para te ajudar a tomar a decisão se Smash Bros. Ultimate vale a pena ou não para você. Será se não vale a pena jogar um outro jogo similar de luta que temos? Pois sei que por ser um jogo exclusivo do Nintendo Switch, você dificilmente achará ele em promoção ou terá mídia física nova num preço legal, já que ela é importada. Vale a pena você pagar o preço cheio num jogo de 2018? Então vamos lá ponto a ponto olhar esse jogo de luta tão único no mercado de games. Vamos começar falando de detalhes técnicos, que aliás, minha placa de captura com meu PC não fizeram jus à qualidade do Super Smash Bros. Ultimate, que roda a 60 quadros por segundo e resolução de 1080p na dock, então as quedas de frames são da gravação, não do jogo, hein? E a resolução diminui quando jogado no portátil, mas continua com os 60 FPS. Estamos falando de um jogo com muitos efeitos na tela, cores vibrantes, muitos lutadores, cenários, itens e muito conteúdo, sendo ele um jogo de grande qualidade técnica em tudo. Então estamos falando de um jogo que teve a total atenção da Nintendo, já que hoje Smash deixou de ser uma série opcional e se tornou uma das séries fortes do Mario, ao lado do Mario Kart, sendo que esse aqui possui um destaque maior ainda por agradar um público mais abrangente e sendo campeão de vendas. Mas isso não tira o fato que Smash Bros. Conseguiu lugar até mesmo nos campeonatos oficiais de jogos de lutas mundiais, e dele gerou diversos jogos similares, como Brawlhalla, Gangster Beast e muitos outros com o objetivo de lançar o oponente do cenário para garantir a vitória. Contudo, Smash Bros. Ultimate hoje tem personagens carismáticos e lutadores de muitas outras franquias de jogos, além dos exclusivos da Nintendo. Conseguiu se conceituar no cenário competitivo mundial e possui mecânicas simples para os novatos e margem de crescimento para os hardcores. E falando de lutadores, aqui é o grande destaque de Smash Bros. Para os outros já lançados. Aqui a Nintendo conseguiu reunir muito dos seus jogos e jogos de outras empresas, como Ryu do Street Fighter, Simon e Richard do Castlevania, Sonic da Sega, isso sem falar dos lutadores que estão nas DLCs, mas esses vou falar mais à frente. Cada lutador tem uma série de golpes, visuais alternativos e características dos seus jogos originais, ficando muito interessante você ter lutas jamais imaginadas antes, como Ganondorf contra Mega Man ou Bowser vs Bayonetta, lutas que você só terá na série Smash Bros. E nesse caso, somente nesse último jogo que é o Ultimate, pois você terá variedade no combate e opções divertidíssimas de imaginar. Vou te falar um pouco do multijogador dele, que é um dos atrativos da série, pois quando o Nintendo 64 trouxe os 4 controles, o Smash Bros. Foi um dos jogos que se aproveitou dessa possibilidade, e aqui temos a experiência expandida, já que o jogo permite até 8 jogadores no mesmo videogame, jogando multijogador local, ligando 4 pares de Joy-Con, dividindo eles para que cada jogador com um Joy-Con, você tenha essa proeza de ter um jogo para 8 amigos brincarem na mesma tela, algo que faz total diferença se quiser ter um jogo divertido para muitos amigos, já que em sua essência o jogo é simples, um botão de ataque, outro para ataque especial, um para defesa e um para arremesso, tudo muito simples e fácil de fazer, já que um toque no direcional mais o comando desejado, você muda o ataque que vai realizar. Então, entre amigos essa facilidade é ótima, já que até mesmo aquele que não tem hábito de jogar videogame consegue entender, encontrar um personagem que lhe chama atenção e entrar na roda de amigos que irão jogar o game. Então, para multijogador local, esse jogo é excelente. Agora, deixa eu te falar um pouco para quem é fã de jogo de luta e curte o competitivo. Smash Bros. Ultimate refinou muitas mecânicas anteriores, colocou novidades e por ter uma variedade grande de lutadores, exige que todos que almejam o competitivo venham destrinchar o jogo, conhecendo ataques, prevendo possibilidades, estudando cenários e conhecendo item a item, sendo um jogo que leva um tempo para dominar, já que ele é simples de começar, mas complexo de se tornar profissional, já que o excesso de possibilidades pede dedicação dos jogadores que lutam para vencer, não para se divertir. O competitivo online dele é interessante, nas vezes que joguei, tive 2 partidas boas sem lag ou dificuldades de conexão e tive uma partida
péssima, onde o lag era extremo e parecia uma luta de Dragon Ball Z de tanto teleporte do que uma partida de Smash. Então, se pretende jogar online para disputar contra outros jogadores, se prepare para o imprevisível, já que os servidores não são dos melhores e até mesmo o primor técnico de ter 60 quadros por segundo, algo ótimo para jogos de luta, vão por água abaixo por conta do lag ou falhas do servidor. E aqui vou comentar algo exclusivo para quem joga no Switch Lite ou sozinho no seu Switch. Se você não for tão fã de jogo de luta e tiver um Switch Lite, eu não te recomendaria esse jogo e vou te explicar. Para jogar sozinho, o Smash Bros Ultimate tem o modo Smash, onde você coloca os lutadores controlados pelo CPU, escolhendo a dificuldade deles que varia do 1 ao 9. Você tem o modo clássico, onde cada personagem tem uma trajetória, que é bastante similar ao um dos outros, mudando o chefão que eles enfrentam, como Link enfrentando o Ganon, Mario enfrentando o Bowser e por aí vai. Mas em suma, todos têm um trajeto muito similar, e tem o modo World of Light, onde você trilha uma história onde os personagens foram aprisionados, por assim dizer, sendo que você joga inicialmente com Kirby, progredindo e liberando novos personagens para esse modo de jogo, além de você aprender a usar os Spirits, que são opções que te permitem modificar padrões no seu lutador e traçar estratégias diferenciadas, mas que ao meu ver, foi algo que não me chamou a atenção e poderia ter ficado sem isso. Mas para os profissionais desse jogo, que se especializam nessas variações, pode fazer todo sentido, mas para um jogador casual ou mediano, é informação demais. E onde quero chegar com tudo isso? Que você que joga solo, por não ter pretensão de jogar com amigos em casa ou por ter um Switch Lite que é ideal para jogar sozinho, vai ter que se limitar a jogar Smash Bros Ultimate com esses modos solo que lhe falei, ou ter que jogar no online, onde vai precisar de sorte para boas conexões. Então, provavelmente você irá explorar tudo que o jogo te oferece e pode enjoar da rotina, fazendo desse jogo um investimento ruim para você, já que estamos falando de um jogo exclusivo que não teve redução de preço e custa ainda os mesmos R$ 299 na eShop, e dificilmente achará usado num preço menor que isso também. E falando de investimento, vamos falar de DLCs. O jogo possui dois pacotes de DLCs, um custando R$ 128 e outro por R$ 149, sendo que os dois juntos te garantem 11 jogadores, dentre eles Banjo e Kazooie, Terry do The King of Fighters, Sephiroth do Final Fantasy, Kazuya do Tekken, Sora do Kingdom Hearts e muitos outros lutadores, que vêm acompanhados de fases e músicas próprias, valendo a pena aos fãs adquirirem esses pacotes, mas que também permitem comprar somente o personagem desejado, cada um por R$ 31, saindo mais caro cada um do que comprando no pacote, mas somando ao valor do jogo, que é R$ 299, mais as DLCs, estamos falando do jogo completo por R$ 576 para você ter o jogo com tudo já lançado, que aliás o jogo não terá mais conteúdos extras, algo que pode desanimar os jogadores mais antigos que possuem o jogo há mais tempo, mas para quem pretende comprar o jogo agora, significa muito conteúdo para se divertir. Eu comprei o jogo para jogar com amigos e com a minha família, ele atende à proposta, mas te confesso que para jogar solo ele não me empolga tanto, já que após algumas partidas ele me cansa e me faz trocar de jogo. Então vai do seu estilo de jogador achar que ele vale ou não para você. Você vai jogar sozinho? Se a resposta for sim, pense bem se você é fã dos jogos de luta para valer a pena o investimento. Você pretende jogar esse jogo para ter multijogador local com amigos? Então com certeza será diversão garantida, já que é um jogo de luta fácil de começar e somente hardcore para os profissionais. Quer ter um jogo de luta online? Não te recomendo o Smash Bros Ultimate, os servidores não são dos melhores. Espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Sei que comprar um jogo exige um pouco de planejamento e entender se ele faz sentido para você, já que o importante é se divertir e aproveitar ao máximo o jogo. Então torço que o conteúdo tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer pelo tempo que passamos juntos. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal para você conhecer mais jogos ou dicas para o seu Nintendo Switch. Do mais, um grande abraço e até mais!